Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 18 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre a diarreia. É terça-feira e, como você já sabe, é dia de receita. Aqui no nosso programa vamos aprender a preparar uma torta de morango com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir também juntos aqui no assunto do dia as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E olha só, por definição, a diarreia é um problema tão comum que todo mundo, ao longo da vida, vai ser acometido por ela algumas vezes. A maioria das pessoas apresenta pelo menos um quadro diarreico por ano, não sendo incomum pessoas que apresentam de 2 a 5 episódios anuais de diarreia. A diarreia, na verdade, não é uma doença, que isso fique bem claro, mas sim uma manifestação clínica comum de várias doenças que afetam o trato gastrointestinal. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Ana Sofia Costa, ela que é médica da saúde da família, gerente geral de atenção básica da Secretaria de Saúde do Recife. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui a nossa especialista de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o Jetson Pontes. Confira! Pernambuco está em estado de alerta por causa do número de mortes por diarreia aguda. De janeiro até abril deste ano, 95 pessoas morreram no estado devido à doença. Isso segundo a Secretaria Estadual de Saúde. 150 mil pessoas tiveram diarreia neste período. Em torno de 60 municípios do estado que a gente vem monitorando a situação do número de casos e eles estão em alerta para a doença diarreica. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 90% das mortes por diarreia no mundo são causadas pela falta de higiene, falta de saneamento básico e má qualidade da água. Aqui em Pernambuco, segundo a Secretaria de Saúde, os lugares mais afetados pela doença são o Agreste, o Sertão e a região metropolitana do Recife. A gente tem um quadro aqui na região metropolitana de surtos que acontecem de doença diarreica, de diarreia por alimento contaminado. Já no Agreste, no sertão do estado, a gente tem mais casos acontecendo por água contaminada. Então, muitos municípios ainda estão sofrendo com a seca no estado e tem alguns municípios que ainda estão recebendo água quase que exclusivamente por carro-pipa. Então, esse carro-pipa, às vezes, principalmente os particulares que vendem água, não pegam a água tratada ou então não estão clorando essa água devidamente antes de distribuir essa água. O principal sintoma da diarreia é o aumento no número de evacuações, mas em alguns casos o vômito pode aparecer e pode ser fatal. É preciso ficar em alerta quando você está iniciando um processo de desidratação, que é o agravamento dessa diarreia. Então, nesse momento, você não pode mais ficar em casa. Precisa procurar a unidade de saúde mais próxima. Então, se você está urinando pouco ou a urina está muito escura, se está com a pele ressecada, se está com a mucosa da boca ressecada, você pode estar com um processo de desidratação. Se as fezes continuam líquidas ou ainda está com vômito, mesmo fazendo a ingestão de água e não está passando, procura uma unidade de saúde mais próxima, porque você pode estar entrando em desidratação e a desidratação pode vir o óbito. A gerente de Vigilância de Riscos Ambientais da Secretaria de Saúde faz um alerta sobre os cuidados que devemos sempre manter. A questão da lavagem das mãos é muito importante, principalmente após a ida ao banheiro. Ao manusear alimentos é preciso lavar as mãos com água e sabão. Sabão neutro, principalmente. E a questão da lavagem das verduras e frutas antes de consumir. Há o uso do hipoclorito de sódio, 2 gotas para cada litro, ou da água sanitária com registro e sem perfume nela. Também pode ser utilizada essas 2 gotas para cada litro. Quem tem filtro em casa precisa fazer a lavagem com esponja, não da vela, mas do entorno
retorno do filtro a cada 7 dias e colocar 10 gotas do hipoclorito dentro desse filtro. Pois bem, dicas importantíssimas, práticas que você pode colocar aí, né, no seu dia a dia, colocar em prática mesmo essas dicas para evitar que você seja vítima aí da diarreia, lembrando que não é uma doença, e sim uma complicação de um quadro clínico. Daqui a pouco a gente vai compreender um pouco mais sobre o tema, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você venha participar aqui conosco. Você já pode interagir com a gente respondendo a nossa enquete. E a partir de agora a gente vai conferir a pergunta da enquete de hoje. Você que está em casa, fique bem atento, responda a nossa pergunta que vamos lançar a enquete a partir de agora. E a pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa sabe, né? Você sabe o que fazer no caso de diarreia grave? Sabe o que fazer? Não sabe? Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você participe. Pode mandar sua dúvida, pode responder a nossa enquete através da nossa linha interativa. Ela já está disponível. Facebook também você pode usar a internet para deixar seu depoimento sobre o tema, deixar alguma dúvida. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Nossa fanpage também já está disponível. 99418-1206, 99418-1206. Esse é o número do nosso WhatsApp. Você pode acessar o WhatsApp, responder aqui a pergunta de hoje da enquete, também mandar alguma dúvida para a nossa convidada, que daqui a pouquinho ela terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, a maioria das pessoas não tem nenhuma dificuldade em reconhecer um quadro diarreico. O mais difícil acaba sendo definir a origem exata da diarreia, já que ela pode ser provocada por diversas causas. Na maioria dos casos, os quadros de diarreia, eles são, né, de origem infecciosa, provocados ali por uma bactéria ou um vírus. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema, falar com quem entende e muito sobre o assunto. Primeiro quero dar boas-vindas aqui, doutora Ana Sofia Costa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É muito bom que a gente deixe claro, né, já no começo do programa, que não é uma doença, né, doutora? Porque muita gente, quando chega, seja num consultório, no hospital, com esse quadro, né, de diarreia aí, que persiste por vários dias, chegam com essa preocupação que seja uma doença, principalmente num momento como esse, em que nosso estado está em alerta? A gente tem um aumento da procura depois que a gente vê o aumento dos casos de diarreia. A diarreia em si, ela é o aumento do número de evacuações com a diminuição da consistência das fezes. Essas fezes elas podem ficar pastosas ou podem ficar realmente líquidas. A diarreia ela pode ter uma origem infecciosa, como você falou, e ser causada por bactérias, pode ser causada por vírus, que é a grande maioria, pode ser causada por uma intoxicação alimentar, que são toxinas que têm em alimentos, ou alimentos contaminados, ou alimentos que não foram higienizados para o consumo, e pode ter até uma causa até emocional da diarreia, que muitas pessoas têm, que você baixa a imunidade, você aumenta o trânsito intestinal e por causa disso você tem a diarreia. Atualmente, o que a gente mais está vendo é a diarreia por causa viral. E aí, lembrando que a maioria dos quadros de diarreia, eles são autolimitados, isso é, eles se resolvem por eles mesmos. Lógico que todas as pessoas com diarreia, eles devem aumentar a ingesta de líquidos, aumentar também a reposição de alguns minerais que são perdidos na diarreia, como o potássio e o sódio. A gente consegue isso simplesmente com o uso do soro caseiro ou do soro oral, que é dado em todas as unidades básicas de saúde. O soro caseiro, ele pode ser feito em casa, com 1 litro de água filtrada, fervida ou água mineral, para 2 colheres rasas de açúcar, de sopa de açúcar, e 1 colher de café de sal. Então, mistura tudo e faz o soro caseiro em casa. Então, quando a gente orienta a maior ingesta de líquidos, esse líquido também deve estar presente o soro caseiro ou o soro oral. O soro oral é aquele pacotinho que a gente disponibiliza em todas as nossas unidades de saúde, pelo SUS, e ele vem já a quantidade exata, tanto dos íons que a gente perde, quanto dos sais. Para ele, a gente deve misturar para 1 litro de água filtrada, fervida ou água mineral. Lembrando que o soro ou caseiro ou soro oral, ele só tem a duração de 24 horas.
Se não usar todo naquele período, ele tem que jogar fora e preparar um novo soro no outro dia. Esse soro, né, deve ser ingerido assim que apresentar o quadro, doutor, ou esperar um pouco mais de 2, 3 episódios ali da diarreia durante um dia? A gente deve esperar um pouco. No primeiro dia, teve um aumento de evacuações, ele já pode começar a repor através do soro. Outros líquidos também são importantes, como a própria água, como água de coco, como chás. A gente tem muito chá aqui em Pernambuco, chá de hortelã, chá de erva doce, isso pode acontecer também. Caldos de carnes magras a gente pode fazer também para a reposição de líquidos para o paciente com diarreia. É importante a gente lembrar que muita gente, quando está com diarreia, acha que não pode se alimentar. Ele pode sim se alimentar, comum, né? ele deve se alimentar. Na verdade, essa alimentação tem que ser com alimentos leves. Evitar gorduras, evitar frituras, evitar o chocolate, porque ele tem um alto teor de gordura, evitar café, evitar bebida alcoólica. Mas a alimentação tem que existir. Pode ser com arroz, carnes magras, galinha magra, caldos de carnes magras, torrada, bolacha, tudo isso pode ajudar na alimentação, além do aumento de ingesta de líquidos, como eu falei, e do soro oral ao caseiro. A gente falou, né, na introdução do programa, essa questão que a maioria das pessoas não tem ali dificuldade para reconhecer, né, esse quadro de diarreia, só é difícil, né, definir a origem exata. A origem exata, quem é que se chega a esse diagnóstico? Só procurando ajuda médica é que vai saber a origem dessa Na diarreia, verdade, doutor? como eu falei, a maioria das diarreias, você não tem necessidade de saber qual é a etiologia dela. Na verdade, você tem que ter o tratamento, que é a reposição de líquido e de minerais e a alimentação, para que o quadro ele se resolva, que o organismo tenha a resposta imunológica para poder resolver aquele quadro. Em alguns poucos casos, que ficam em torno de 10% mais ou menos dos quadros de diarreicos, eles podem ter outras alterações, por exemplo, presença de sangue nas fezes, presença de muco, que é um catarro, presença de pus nas fezes, então realmente deve-se procurar um médico, porque aí é necessário outro tipo de medicação associada. Quando procurar um médico, que eu acho que é uma coisa que as pessoas também têm muita dúvida. No primeiro, segundo dia de diarreia, normalmente não precisa. Algumas diarreias, elas ficam boas com 3 dias, outras com 5, algumas outras até com 7 dias. Depois do segundo dia, é bom procurar um médico. E esse médico ele não é tanto para saber a etiologia, qual é a causa da diarreia, mas sim para ver se o paciente está com sinais de desidratação, que é isso que a gente se preocupa, que é um grande problema da diarreia, é a desidratação, que pode causar nos pacientes, principalmente em crianças, bebês e crianças maiores mesmo, e principalmente em idosos, porque esses pacientes eles já têm normalmente uma imunidade, que é a defesa contra as doenças diminuída, então eles são mais fáceis de desidratar. E essa desidratação pode acarretar em quê, por exemplo? Pode trazer uma complicação ainda mais? E o óbito se chega, né, através da desidratação? Exatamente. A complicação maior da desidratação é o óbito. Eu volto a dizer que essa desidratação ela precisa ser mais vista, principalmente em crianças, principalmente bebês e principalmente em idosos. Mas lógico que o adulto também tem que ser avaliado pelo médico. A desidratação ela pode levar até a morte, que é a causa pior da diarreia, que é uma causa extremamente prevenível, que é um óbito que a gente, enquanto saúde pública, não quer de jeito nenhum que aconteça, porque a gente tem todo o instrumento, todo o sistema de saúde preparado para que esse óbito não aconteça por diarreia. A gente também explicou para quem está em casa compreender, né, que de 1 a, às vezes, de 3, 4, até 5 episódios por ano é considerado normal, né, de diarreia. Mas quando existe assim um surto, como esse que a gente está vivendo hoje aqui no estado, algo comum também existir esse surto, doutora? Falando em epidemiologia, sempre acontece anualmente esses surtos de diarreia, dessas viroses. A gente tem um surto de gripe numa época do ano, depois a gente tem esse surto de diarreia, então isso já é uma coisa esperada. E a gente vê um comportamento diferenciado, né? Região metropolitana, o surto apresenta de uma forma e no interior do estado de outra forma. No interior está mais envolvido ali com o armazenamento da água. É porque, na verdade, no interior a gente tem o grande problema de falta de água. E as pessoas armazenam a água em tonéis, em potes, e vem essa água através de carros-pipas. Então, a contaminação dessa água é muito mais fácil acontecer no interior por causa dessa razão.
Já na região metropolitana, a gente tem a água é fornecida pela Compesa, então assim, a gente já diminui muito esse problema. Mas lembrando que mesmo a água que é daqui da região metropolitana, quando for ingerida, ela tem que ser fervida, filtrada, ou então tem que ser usada água mineral. Ela não pode ser consumida direto da torneira. Dessas pesquisas, né? Porque quem está tomando conta de todos os números, das estatísticas, é a Secretaria Estadual de Saúde, né? Mas desse surto, uma característica importante, um tópico que eles divulgaram, né, nesse boletim da Secretaria Estadual de Saúde, é a presença da bactéria Salmonella, né, doutora? Que a gente pode encontrar em vários alimentos. Em vários alimentos. Principalmente os alimentos crus também, doutora? Exatamente. Por isso que é muito importante, antes de você ingerir, antes de você se alimentar com alimentos crus, fazer a higienização desses alimentos. Deve-se lavar com água corrente, água e sabão, pode ser sabão neutro. E o ideal é que a gente coloque numa solução, como ela falou na reportagem, de água filtrada, fervida ou água mineral, com 2 gotas de hipoclorito de sódio, que é água sanitária, atentar que ela não deve ter cheiro, odor, não é aquela diferenciada. Coloca os alimentos por 10 minutos lá e depois eles estão prontos para o consumo. São cuidados básicos com a higiene pessoal que vai deixar você longe dessas complicações. E falando em higiene pessoal, a gente tem que lembrar sempre do hábito de lavar as mãos. A maioria da contaminação da diarreia ela é fecal oral. Então, por você não higienizar as mãos, a bactéria, o vírus, o protozoário, porque o parasita intestinal também pode causar diarreia, ele passa para a boca e daí você abre o quadro de diarreia. O ideal é sempre você lavar as mãos depois de utilizar o banheiro e sempre antes de se alimentar. Em qualquer local lavar público, com água e sabão. Em qualquer local público pode existir essa contaminação? No caso, no transporte público, no corrimão ali, né, se você pega, não lava as mãos assim que chega ou em casa ou no trabalho, pode-se acontecer essa contaminação? Pode, em qualquer momento, em escada rolante, em corrimão de escada rolante ou escada normal. Isso é muito comum, a contaminação. Existindo essa contaminação, o que é que vai determinar o tempo, né, de apresentar os sintomas? Muito da imunidade da pessoa, da capacidade da pessoa de você combater as doenças. Então, isso é o que é fator determinante. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Está em casa, tem dúvidas, pode mandar pra gente no 3424-1977, é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Vamos a um rápido intervalo e até já! E hoje aqui no nosso programa estamos entendendo mais sobre diarreia. Isso mesmo. E a partir de agora vamos juntos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira e para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do JC Online. Bactérias predominam em surtos de diarreia em Pernambuco. Mais de 149 mil casos de diarreia foram registrados aqui no estado de Pernambuco no período de janeiro ao dia 10 de junho deste ano. O número de pessoas doentes já ultrapassaram os registros do mesmo período do ano passado. Foram notificadas 95 mortes. As faixas etárias que possuem o maior número de óbitos são os idosos e crianças, idades consideradas de risco. Nessas faixas etárias, casos graves de diarreia podem ser fatais, principalmente se não for tratada. Dados da Secretaria de Saúde de Pernambuco apontam que houve aumento no número de casos no Agreste. Como essa região sofre com a seca, a população precisa armazenar água em casa. E os técnicos afirmam que, neste caso, há risco de contaminação da água, principalmente se ela não for manipulada de forma correta. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e por falar desses números, né, que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai falar um pouco mais sobre os números
quase 150 mil casos, né, de diarreia aqui no estado a junho, né, até junho deste ano. É um número alarmante, doutora. A doutora é da Secretaria Municipal de Saúde, né? Não é da Secretaria Estadual de Saúde que divulga esses números. A gente quer falar só sobre essa questão do número. Ela é elevado, né, doutora? Assusta, preocupa vocês que trabalham na área médica aqui no nosso estado? Sim, lógico que a gente fica mais preocupado com esse caso do surto de diarreia e a gente sempre procura preparar melhor os nossos serviços de saúde para que recebam esses pacientes. Eu acho que uma coisa importante de esclarecer é quando procurar um médico. Quando procurar um médico? Depois do segundo dia de diarreia, essa diarreia não melhora, é a hora de procurar ou uma unidade básica de saúde, nossos PSFs, ou procurar uma unidade básica tradicional. Sintomas que a gente tem, sinais que a gente tem que estar muito preocupado com o paciente é quando ele começa a apresentar sinais de desidratação. Quais são esses sinais? É um cansaço no corpo, é a boca seca, é a diminuição da urina, ele está urinando pouco. Nas crianças, basicamente, é uma irritabilidade, é uma dor abdominal, que é uma dor na barriga forte. Quando tem, como eu falei inicialmente, sangue, muco ou pus nas fezes, também é hora de procurar o médico. O médico ele vai avaliar se ele tem uma característica de ser uma diarreia por bactéria, que aí nessa vai precisar ser avaliado para ver se vai usar o antibiótico que é prescrito na própria unidade de saúde, ou se ele vai precisar só de hidratação, que é no caso da diarreia viral, que ele precisa de hidratação. Alguns casos de desidratação precisa de internamento. Aí esse paciente ele vai ter que ser direcionado a um sistema, um hospital, que faça o internamento dele para a reposição, porque a reposição oral só não vai dar conta. Ele vai precisar fazer a reposição pela veia, com soro pela veia. Em alguns casos, essa desidratação ela pode ser perceptível ali na pele do paciente? Pode, a pele ela fica ressecada e perde o turgor, que é a elasticidade. Ok, só reforçando a informação que a gente obteve agora com a Tânia Silva, né, nas notícias da internet, a gente reforça que só este ano a diarreia aguda ela atingiu quase 150 mil pessoas aqui no nosso estado e em todo o estado já são 47 surtos. No Grande Recife, os casos estão mais associados aos enterovírus. Enterovírus, quando a gente fala isso, né, doutora? Fala tecnicamente, mas o que é que seria isso? Associados ao enterovírus. O enterovírus é um tipo de vírus, porque a gente tem vários tipos de vírus. Quando a gente faz a pesquisa epidemiológica, a gente procura isolar alguns patógenos, que podem ser vírus ou bactérias, para saber qual é aquele surto que está associado mais aqui. Aqui na região metropolitana, realmente é o enterovírus. A gente já teve uma época que era muito visto a diarreia por rotavírus, que é uma diarreia que é explosiva, é uma diarreia intensa, mas que, graças a Deus, com o advento da vacina, que é dado pela rede pública de saúde, no nosso calendário vacinal, ela existe, então a gente já diminuiu muito os casos de rotavírus, de diarreia por rotavírus. Essa vacina ela é indicada nos 2 meses de idade do bebê e a segunda dose nos 4 meses. Pois bem, a gente falou, né, aqui na região metropolitana, essa questão da associação com enterovírus, né, já no Agreste, também no Sertão, há mais registros ali relacionados à ingestão de água, como a gente bem frisou aqui no nosso programa, ou alimentos também contaminados. A doutora também trouxe, né, muitas dicas e orientações a respeito da importância de se dar importância ali à preocupação com essa questão da higiene pessoal, que vai determinar, né, doutora, a contaminação ou não nesses casos de armazenamento de água nas regiões onde já se sofre, né, onde muitas pessoas sofrem ali com a falta d'água. A gente ouviu dicas também da internet, informações da internet, muita gente quando tem dúvidas e quando escuta assim um surto de diarreia no estado, usa ali a internet como fonte de pesquisa, né? Vai pesquisar ali na internet o que fazer, como tratar e compreender um pouco mais sobre o tema, mas às vezes a gente encontra mitos na internet, então para não deixar você que está em casa com dúvidas, a gente vai trazer aqui algumas informações e a doutora vai nos ajudar a compreender se é mito ou se é verdade as seguintes informações. Doutora Ana Sofia, vamos aqui à primeira pergunta. A primeira afirmação é que virose dá diarreia. Isso aqui é um mito ou uma verdade?
É uma verdade. Como a gente falou aqui, alguns tipos de vírus, eles dão diarreia sim. Ok. Próximo ponto, outro tópico para a gente saber se é mito ou se é verdade. Os alimentos pesados, né? E com muito tempero, muito temperados, piora a diarreia, doutora? É verdade, porque quando você tem a diarreia, você tem a mucosa do intestino, que é dentro do intestino, ele já está irritado. Quando você ingere alimentos pesados, alimentos gordurosos, alimentos como café, como refrigerante que tem cafeína também, a mucosa ela já está irritada e com isso vai piorar o quadro da diarreia. Ok, próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? A falta de higiene no preparo dos alimentos pode provocar diarreia? A gente aprendeu que sim. Que sim. Na verdade, a gente sempre tem que higienizar os alimentos, principalmente os que vão ser ingeridos crus. Tanto frutas quanto verduras e legumes. E os alimentos que vão ser preparados, têm que ser preparados com higiene, bem cozidos, armazenados em geladeira. Tudo isso para a gente poder prevenir a diarreia. Saiu de lá, né, do supermercado, da prateleira do supermercado, chega em casa, lava antes de colocar ou no armário ou na geladeira. É uma dica também muito importante. Muito né? importante. Muita gente não tem esse hábito, né, doutora? Inclusive os alimentos enlatados. É importante que a gente lave a lata, porque ali quando você abre pode ter contaminação do alimento que está dentro. Ok, vamos agora a outra afirmação, outro ponto. Vamos saber se é mito ou verdade. Que medicamentos eles são bons para melhorar a diarreia? Mito ou verdade? Na verdade, o que a gente tem que fazer em casa para melhorar a diarreia é o uso do soro oral, do soro caseiro e aumenta de ingesta de líquidos. Líquidos como água, água de coco, chás, caldos, como sopas. Os medicamentos eles têm que ser prescritos pelo médico. Então, nesse momento, o paciente ele tem que realmente procurar ajuda médica para que o medicamento seja prescrito da forma correta. Porque a automedicação pode trazer outra complicação. Pode. E muitas vezes até a diarreia ele vem da automedicação por medicação errada, porque ele causa uma irritação da mucosa intestinal e leva à diarreia. Ok, ótima explicação. Vamos agora ao outro tópico. Vamos saber se é mito ou verdade que tomar leite piora a diarreia, doutora? Aqui a gente tem que ter muito cuidado. O leite, ele realmente pode piorar a diarreia, mas a gente tem que ter muito cuidado com crianças. Por exemplo, o leite materno nunca pode ser suspenso, ele sempre tem que continuar sendo ofertado para a criança, o leite materno. Se for uma criança que já use leite artificial e for aquele alimento, seja o alimento básico dela, a gente não pode suspender. Porque aí vem naquela questão que a gente falou, ou a criança ou o adulto, ele tem que se alimentar. Agora, se não for um alimento essencial, realmente a gente pode até suspender durante o quadro de diarreia. Porque o leite, ele tem uma lactose, que é um açúcar do leite, e na diarreia você diminui a enzima que faz a digestão da lactose, que é a lactase. Com isso, o leite ele fica mal digerido, ele não é digerido da forma correta. E com isso pode piorar o quadro de diarreia. Mas assim, isso, principalmente em crianças, a suspensão tem que ser orientada pelo médico, o ideal que seja até um médico pediatra, ou um médico de saúde da família, que possa suspender esse leite do uso da criança. Ok, muito bem explicado. Vamos agora ao próximo tópico. Outra tela, será que é mito ou verdade que a diarreia passa para a outra pessoa, doutora? Ela pode passar através da contaminação fecal oral. Se você usou o banheiro, teve diarreia, não lavou bem as mãos e tem contato com outra pessoa, então isso pode passar através até de utensílios de casa, utensílios do trabalho, até de utensílios públicos. Ok, vamos agora ver a outra afirmação. A próxima afirmação é que as crianças e os idosos, eles pegam a diarreia com mais facilidade? É verdade, porque eles têm um sistema imunológico já diminuído, então eles têm uma capacidade de defesa contra as doenças já diminuído, então é um público-alvo e a gente tem que ter muita preocupação nesses pacientes, idosos e crianças, com tratamento, para que eles não desidratem. Ok, próxima tela, vamos ver aqui a próxima informação. Tomar mais líquido é bom contra a diarreia? Porque ele evita a desidratação. Podem ser líquidos caseiros ou soro oral ou caseiro também. Ok. Vamos ver agora o próximo ponto. Olha só a outra informação. A diarreia é sinal de que um exame de fezes é necessário.
Mito ou verdade? Isso é mito. Na verdade, a diarreia é um diagnóstico basicamente clínico. Em alguns poucos casos, é uma minoria, é necessário fazer algum tipo de exame de fezes, mas isso é uma exceção e tem que ser avaliado pelo médico e prescrito a solicitação desse exame por médico também. Ok, vamos agora seguir aqui. Outra pergunta para saber se é mito ou verdade, que a gente tem a seguinte afirmação. A diarreia ela pode causar desidratação? Pode sim, como a gente acabou de falar, né, doutora? Pode sim, e a desidratação, lembrando... Em um curto tempo? Pode ser um curto espaço de tempo? Pode, dependendo do quadro diarreico, porque se você tiver um aumento de evacuações muito grande, uma perda de líquido muito grande, e às vezes as pessoas têm associada a diarreia, náuseas e vômitos, e com isso elas também têm uma dificuldade de ingestão de líquidos, então tudo isso pode levar a um quadro de diarreia, de desidratação de uma forma mais rápida. Ok, vamos agora a um outro ponto, outra afirmação. Ter diarreia é bom para limpar um corpo, doutora? É um mito, mas na verdade tem alguma razão no sentido de que se for causado por alguma toxina que seja ingerida no alimento, você consegue realmente botar essa toxina para fora. Temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp 994 18 1206 e também através da nossa fanpage, e a gente vai começar agora a repassar essas perguntas. Olha só, tem aqui a participação da Cláudia Maria, ela quer saber o seguinte: quais dicas e quais alimentos a gente poderia dizer que ajudam a melhorar esse quadro de diarreia? Tem alguns alimentos específicos, doutor? Tem, a gente tem alimentos, basicamente alimentos leves, alimentos que não contenham gordura ou fritura. A gente falou dos caldos, das sopas de legume, do arroz. Algumas frutas são boas porque elas aumentam a consistência das fezes, como maçã, como goiaba, como banana, que além disso a banana ela já tem normalmente o potássio, que é um mineral que a gente perde na diarreia, e ela é bom porque ela já repõe. Torradas, bolachas, todos esses alimentos eles ajudam enquanto a pessoa está com diarreia. Se a hidratação em casa não foi suficiente, o que fazer? Procurar um médico. Procurar um médico. Lembrando sempre que crianças e idosos são públicos mais suscetíveis a um quadro de desidratação mais grave. Então, esse público, ele realmente tem que procurar um médico. Ok, temos aqui falando sobre a bactéria Salmonella, que a gente explicou no começo do programa. A telespectadora que não quis se identificar, a gente disse que a telespectadora, por conta da foto aqui nas redes sociais, quer saber qual a gravidade da bactéria Salmonella que prevalece aí nessas amostras fecais que a gente divulgou, né, no começo do programa. Teve esse surto, né, e aqui na região metropolitana também foi encontrada a Salmonella provocando, né, esse surto também. O que a gente se preocupa sempre é lembrar as pessoas que o mais importante é a prevenção. É a gente ter o cuidado com A manipulação. A manipulação, desse exatamente alimento, a palavra, doutora? desses alimentos. Isso é o mais importante. Na hora do diagnóstico, a gente não faz o isolamento de bactéria ou isolamento viral de todos os pacientes. A gente, na verdade, trata, porque a maioria, por exemplo, se precisar do antibiótico, ele já tem um espectro que ele consegue tratar vários tipos de diarreias que são causadas por bactéria. No caso da H. pylori, quem já tem H. pylori, pode ter um agravamento da doença por conta de uma diarreia ou não tem nenhuma relação, doutora? A relação seria porque alguns quadros de diarreia eles estão acompanhados também com desconforto estomacal, então desconforto gástrico. E aí, as pessoas que já têm algum problema de uma gastrite, de uma úlcera, realmente podem prejudicar esse quadro delas por causa do desconforto gástrico causado pela diarreia. Ok. Tenho aqui a pessoa pedindo para que a gente reforce os sinais de alarme da diarreia. Os primeiros sinais que a gente poderia pontuar. Na verdade, seriam os sinais de alarme da desidratação, que é quando a gente realmente tem que procurar um serviço público de saúde. Os sinais são irritabilidade, principalmente as crianças ficam muito irritadas. Letargia, que é um cansaço, uma moleza, uma falta de coragem. Mucosas secas, principalmente a boca seca. A pele ressecada também. Em crianças, a gente deve olhar que ficam com aqueles olhos encovados, os olhos para dentro. Isso é um sinal grave que tem que ser procurado um médico. Diminuição do volume da urina. Então, a pessoa urina menos e com a cor da urina ela fica mais escura.
esses sinais são muito importantes de procurar um médico, porque são sinais de alarme para desidratação. Ok. Vou pedir licença agora aqui à nossa convidada. Você que está em casa, ainda tem dúvidas, manda pra gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, manda aí sua dúvida, que daqui a pouquinho ela vai ser respondida ao vivo aqui no Assunto do Dia. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre diarreia e a gente vai verificar aqui mais uma vez a pergunta de hoje da nossa enquete para você interagir, participar aqui com a gente, aproveitar a oportunidade, mandar a sua dúvida também. Vamos conferir aqui, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: a enquete do dia, queremos saber se você sabe o que fazer em caso de diarreia grave. Você sabe, não sabe? Liga pra gente, participa, 3424-1977, você pode ligar, responder a nossa pergunta e também mandar alguma dúvida aqui para a nossa convidada de hoje. Participe também através do nosso WhatsApp, o nosso número é o 99418-1206, 99418-1206 e a gente vai seguir aqui respondendo essas perguntas. Já temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp. Você pode mandar aí sua pergunta, que a gente vai ler a partir de agora ao vivo. A dúvida agora é da Marta, ela que mora em Paulista. Ela quer saber o seguinte, diz que está acompanhando o programa, gostando muito das explicações, mas ela diz que está muito preocupada, pois o neto está com diarreia e vômito. Ela quer saber da médica se o vômito é normal no caso da diarreia. Ele já foi para a emergência 3 vezes, toma medicamento para vômito e manda ele para casa. Ela quer saber se a diarreia associada aí com o vômito é para se preocupar, doutora? A gente se preocupa mais com a diarreia quando ela é associada com vômito, porque o vômito ele diminui a ingesta, a possibilidade de ingesta de líquido pela criança. Então, realmente, se ele permanecer vomitando e permanecer com diarreia, ela deve procurar, sim, o serviço de saúde de novo, já que ele está perdendo líquido tanto pelo vômito quanto para a diarreia, o que facilita muito mais a desidratação. E além desse caso, ele ainda é criança, pelo que ela explicou, e que aí ainda a chance de desidratar é mais rápida. Ok, temos agora a participação do Rafael Costa. Ele disse que ouviu, né, que o corpo sozinho é capaz de combater ali a diarreia. Mas quanto tempo leva isso? A maioria das diarreias, eles se resolvem de 3 a 5 dias. Algumas levam até 7 dias. Mas existe a maioria que se resolve só. Agora lembre, se resolve só, a gente repondo o líquido, que é justamente para não ter a desidratação. Esses outros realmente precisam de procurar um serviço médico. Como eu falei aqui, depois do segundo de diarreia, é bom ser avaliado sim por um médico. Tem aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o que é pior, a diarreia ou a constipação intestinal? São quadros diferentes. Inclusive, a gente se preocupa muito quando a diarreia ela vem frequentemente associada à constipação intestinal. Então, isso é um fator de alarme também de uma doença mais séria, mas isso, lógico que eu repito, com frequência. Você tem diarreia e constipação intestinal, diarreia e constipação intestinal de frequência, isso também deve ser procurado um médico, porque pode ser sinal até de uma doença mais grave. A constipação, só para a gente compreender melhor, é o quadro de prisão de de ventre. Prisão de ventre, é. Quando isso acontece, mudança ali na alimentação pode contribuir para melhorar esse quadro, né, doutora? O de prisão de ventre, sim. Aí a gente orienta sempre a maior ingesta de líquidos, a maior ingesta de fibras na alimentação. E aí a gente pode falar da aveia, que é muito bom. A ingesta de frutas que tenham fibras. Por exemplo, a laranja. Agora a laranja com bagaço, porque o bagaço é que é a fibra da laranja. Outros alimentos como manga, como mamão, eles também são ricos em fibra. Legumes também são ricos em fibra, devem ser ingeridos para que melhore o quadro de constipação intestinal. A gente falou no começo do programa e reafirmou, né? A gente disse que esse quadro de surto
o Estado está em alerta, a Secretaria Estadual de Saúde montou, né, uma ação para poder conscientizar todos e atender bem essas pessoas que estão chegando nos hospitais. A gente falou de quase 100 óbitos, doutora. Quase 100 óbitos por conta da diarreia, essa diarreia aguda, né, doutora? É um número muito elevado também? É um número elevado, lembrando que esse número é em todo o estado, não é só aqui na nossa região metropolitana, mas é um número elevado sim. A diarreia é uma doença prevenível e que a gente realmente tem como interceder para que não chegue a esse momento de óbito. Lógico que a gente tem que investigar esses óbitos, porque muitas vezes esses pacientes eles têm doenças associadas. São pacientes que desenvolvem um quadro de diarreia, mas têm neoplasia, que é o câncer. São pacientes que já são imunodeprimidos por outras patologias de imunodepressão. Então, muitas vezes, esses óbitos não são puramente pela diarreia, mas pela doença de base do paciente. Ok, temos aqui uma participação. A pessoa diz que fez uma cirurgia bariátrica e está apresentando sempre esse quadro de diarreia. É normal isso acontecer ou pode estar faltando alguma coisa no meu organismo? Pode estar faltando. Quando você faz a cirurgia bariátrica, que é a redução de estômago, você tem que ter um cuidado muito grande de balanço da sua alimentação. Você tem que ser acompanhado de perto por nutricionista, para que tudo que você não está conseguindo ingerir pela alimentação, pela diminuição do tamanho do estômago, ele possa ser, de outra forma, adquirido pelo organismo. Quando se faz ali exames, né, doutora? Exames que os profissionais médicos eles passam por esse paciente e não se chega a um diagnóstico preciso. Pode ser a síndrome ali do intestino irritado? Pode ser, nesses casos? Pode sim. Esse quadro de Nesses quadros de suspeita de um síndrome do intestino irritável, nesses quadros de doença de Crohn, que é outro tipo de diarreia, em outros casos, às vezes precisa de ser visto também pelo especialista, que é um gastro, um médico gastro, para apoiar o diagnóstico. Existe também... Outra coisa Pode que eu queria falar é que a gente, na lógica da saúde da família, eu falei muito na figura do médico, mas a gente tem que lembrar sempre na figura da enfermeira, que é uma figura importantíssima dentro da equipe de saúde da família, e que nos casos de diarreia leve, de desidratação leve, a própria enfermeira ela pode sim avaliar o paciente e pode prescrever aumento da ingesta hídrica e do soro oral e do soro caseiro. Na estratégia de saúde da família, trabalhamos muito em equipe, tanto o médico como a enfermeira da equipe. Em relação à diarreia crônica, existe a diarreia crônica e quando se tem um quadro assim de surto, essa diarreia crônica pode ser agravada ou não tem relação? Pode. Por exemplo, um paciente pode ter diarreia crônica. A diarreia crônica é quando ela ultrapassa 3 a 4 semanas. E se ele, além da diarreia crônica que ele está tendo, que ele deve estar em investigação, ele ainda adquirir um quadro de diarreia aguda por um vírus, ele pode sim agravar o quadro dele. Outra participação, Marta Almeida, ela disse que está com diarreia há praticamente um mês, mas ela não tem febre nem vômito. E as fezes às vezes vêm ali pastosas. O que é que pode ser, doutora? Pode ser algum problema de ingesta de alimento que ela está tendo. Muitas pessoas desenvolvem uma diarreia por uma ingesta aumentada de gorduras e frituras na alimentação, mas pode ser também um quadro de diarreia crônica que tem que ser avaliado pelo médico. O ideal é que ela procure o médico de saúde da família para que seja investigada, sejam pedidos alguns exames específicos e, caso necessário, não seja resolvido dentro da unidade básica de saúde, talvez inclusive ser transferida para ser vista por um gastro. A pessoa que não quis se identificar, mas quer saber se é normal, após tomar antibióticos, ter esse quadro de diarreia, que é diferente da diarreia no caso do antibiótico. Quando a gente às vezes tem alguns efeitos colaterais de alguns antibióticos que podem vir com diarreia, a gente vê muito isso em criança. Alguns antibióticos eles causam irritação da mucosa intestinal e com isso a diarreia. Esse deve voltar para o médico que prescreveu o antibiótico para fazer a troca do antibiótico por outra classe de antibiótico. Outra participação é parecida do que a gente falou no bloco anterior, a pessoa diz que tem aqui diarreia quando ingere leite e seus derivados. Aí pode ser intolerância ou alergia, né, doutor? Exatamente, intolerância ou alergia ao leite. Ela também deve procurar um médico para que faça os exames e confirme o diagnóstico.
Ok, você tem dúvidas, pode mandar para a gente, 3424-1977, a nossa linha interativa. Você também já pode responder a nossa enquete. A gente vai mostrar mais uma vez aqui a enquete de hoje. A gente quer saber de você que está em casa. Você pode ligar para a gente e responder essa seguinte pergunta, tema da nossa enquete de hoje. Olha só, você sabe o que fazer no caso de diarreia grave? Sabe? Não sabe? Liga para a gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1977, linha interativa disponível, liga pra gente, participa, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, você pode fazer semelhante a Bruna. Bruna Sampaio ligou pra gente e mandou essa seguinte pergunta. Bruna é de Casa Amarela e quer saber o seguinte, quando diferenciar ali um quadro de diarreia relacionado à virose de um quadro mais crônico, como é que ela faz essa diferença entre a diarreia relacionada à virose e a um quadro crônico? Você tem que observar duas coisas. Uma, a diarreia causada por virose, ela normalmente ela é aguda, ela vai até 7 dias, mais ou menos, de diarreia. E a diarreia crônica, como eu falei, acima de 3 a 4 semanas de diarreia, a gente já tem, já tem a suspeita de uma diarreia crônica. Se estiver passando muito desse período, é bom procurar um médico, mesmo que a diarreia não seja uma diarreia tão intensa, mas é importante procurar um médico. Se a diarreia ela for causada por um vírus, obrigatoriamente esse paciente terá febre? Não. Muitas vezes ele pode não ter febre, como pode ter febre também. Muitas vezes ele pode ter vômito ou não. Depende muito de cada paciente, da imunidade de cada paciente. Muito importante essa questão de diferenciar, né, cada paciente, porque o tratamento, né, a dosagem, ali, tudo que vai ser avaliado é avaliado de forma individual. Muita gente, às vezes, tem um vizinho que já passou pelo mesmo quadro e, às vezes, quer adotar, né, os procedimentos que foram repassados para esse vizinho, mas isso não é indicado. Tem um perigo aí, se você segue ali, tanto medicação, às vezes, se o médico receitou, quanto alguns medicamentos caseiros, algumas combinações que fazem em casa. Se for fazer em casa, o indicado, né, doutora, é o soro, soro caseiro. A gente sempre é contra a automedicação. Um medicamento que pode ser muito bom para você, ele pode ser muito ruim para mim. E aparentemente, por a gente estar com o mesmo quadro, as pessoas acham que dessa forma podem fazer uso. A automedicação nunca é indicada. Temos aqui outras participações, não é relacionada ao tema, a gente só pode repassar aqui dúvidas relacionadas sobre o tema. Você pode mandar 994-18-1206, mande sua dúvida a respeito da diarreia. Esse surto de diarreia tem preocupado você? O que é que você tem feito para ficar longe aí da diarreia provocada por vírus, bactéria, né, doutora? Que a gente está aprendendo aqui desde o começo do programa. É muito importante, quem está em casa nos acompanhando, que ao mandar essa pergunta também se identifique e mande mensagem de texto. Temos aqui as pessoas telefonando para a gente, mas a gente não pode atender a ligação aqui ao vivo, só são mensagens de texto. Você escreve aí sua pergunta, manda para a gente que a gente vai responder essa dúvida. Em relação à temperatura, quando a temperatura está muito quente, há uma probabilidade maior de ter diarreia, doutora? Por conta da temperatura daquele ambiente, pode ajudar a acelerar, né, esse sintoma da diarreia? Na verdade, ele pode até piorar o quadro diarreico já existente. Ok, vamos aqui a mais participações, muita gente interagindo, muita gente perguntando. A gente vai fazendo a seleção aqui das perguntas ao vivo para você que está em casa, para que a gente responda. Você que está em casa, manda essa dúvida. Temos agora a participação já por telefone do Carlos. O Carlos ligou para a gente, mandou uma pergunta. A gente vai responder daqui a pouquinho a pergunta do Carlos, a produção vai repassar para a gente. Então aproveita a oportunidade, manda essa dúvida. Temos aqui uma participação, vamos ver, vamos ler aqui. Você pode mandar os líquidos fermentados, doutora, a dúvida agora. Eles auxiliam de fato na recuperação da flora intestinal e podem ser usados no caso de diarreia, líquidos fermentados. Não há nenhuma evidência científica de que líquidos fermentados melhoram a diarreia, então a gente não indica por não ter base científica. Ok. Outra participação aqui, a pessoa diz que acordou com ânsia de vômito, teve diarreia em seguida e muita dor no estômago. A dor no estômago é algo também comum da diarreia? Ou pode ser essa dor no estômago provocada por uma doença associada? Se ela aparece só durante o período do quadro de diarreia, normalmente ela é associada ao quadro de diarreia, sim.
As pessoas que já têm um comprometimento do estômago, normalmente elas já apresentam sintomas gástricos antes do quadro da diarreia. O quadro da diarreia ela pode vir ser associada com náusea, com vômito, com desconforto gástrico, com desconforto abdominal, que é na barriga, com dor abdominal cólica, com febre. Ela pode ser acompanhada também com a diminuição da coragem mesmo de você fazer as atividades do dia a dia. Ok, agora sim vamos conferir a pergunta do Carlos de Abreu. Ele que é de Olinda, ele quer saber se a água de coco é ideal para tratar a diarreia. Ela não é o mais ideal. Ela pode ser usada como os líquidos caseiros, como água de coco, como chá, como os sucos sem bagaço. Mas ela ela não consegue repor os minerais que a gente perde na diarreia. Quem consegue repor isso é o soro oral ou o soro caseiro. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui à nossa convidada. Você que está em casa pode participar com a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma torta de morango e quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! O morango é nosso principal ingrediente de hoje. Então, para você que é apaixonado por essa fruta deliciosa, nós vamos aprender hoje uma torta de morango. Então pegue papel e caneta e anote essa receita bem direitinho. Para a massa, nós vamos precisar de 170 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e 85 gramas de margarina gelada. Para o recheio, nós vamos precisar de 500 ml de leite, 790 gramas de leite condensado, 6 gemas, essência de baunilha a gosto, 3 colheres de sopa de amido de milho e 2 caixas de morango. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o recheio da nossa torta. Então, eu já tenho aqui uma panela, eu vou colocar o leite condensado. Agora, nós vamos acrescentar o leite. Agora, nós vamos colocar as gemas. Lembrando que as gemas devem ser peneiradas. Toda a pele da gema ficou aqui na peneira, a gente retira ela para que não fique o cheirinho de ovo no creme. Então, agora nós vamos colocar o amido. Agora nós vamos mexer para dissolver o amido aqui no creme. Já dissolvemos, agora eu vou acrescentar a essência de baunilha. Agora é só ligar o fogo e mexer até que esse creme engrosse. Como vocês podem ver, o creme já engrossou. Agora eu vou deixá-lo esfriar e a gente vai começar a segunda etapa da nossa receita, que é a massa. Agora nós vamos pegar o trigo, colocar uma pitada de sal e em seguida a margarina gelada. Agora com as mãos nós vamos misturar tudo. Nossa massa já está pronta, agora nós vamos precisar de uma forma de fundo falso
para moldar toda a massa. Então aqui eu já tenho uma forma de fundo falso, como vocês podem ver, e eu vou moldar a massa em toda essa forma. Eu já moldei toda a massa, como vocês podem ver, preenchemos todo o fundo da forma e as laterais também. Agora nós vamos levar para o forno para assar por 180 graus. Lembrando que antes você deve pegar um garfo e fazer furinhos em todo o fundo da massa. Agora vamos levar ao forno 180 graus pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos. Já desenformamos a nossa torta, agora vamos começar a rechear com o creme. Agora nós vamos colocar os morangos, mas antes precisamos cortá-los na horizontal. Então eu vou retirar o matinho verde e vou cortar em 3. Agora nós vamos montar na torta, formando uma flor. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até o nosso próximo encontro. Pois bem, gostamos bastante aí de mais uma dica da Luciana Luna. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer aqui. A partir de agora, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, 2 vagas para consultor de vendas. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino superior completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$2.000. São 2 vagas para consultor de vendas. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora aparece uma vaga para fiscal de loja. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$1.155. Uma vaga para fiscal de loja. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora são 8 vagas para auxiliar administrativo. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$1.107 é o salário. Lembrando que essas vagas elas são exclusivas para pessoa com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, é o endereço, do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que a gente vai repassar a partir de agora aqui para a nossa convidada. E a primeira pergunta é da Maria Aparecida, ela que é de Jaboatão. Ela quer saber o seguinte, doutora. A pessoa com diarreia, ela pode usar remédios para recuperar a flora intestinal? É a primeira dúvida dela.
A segunda, ela quer saber o seguinte: quem está com diarreia, se pode comer feijão, macarrão, pão, iogurte e água de coco. A pessoa com diarreia, ela pode sim usar alguma medicação para recuperar a flora intestinal. Agora, quem está com diarreia, a gente sempre orienta que tenha uma alimentação leve. Feijão é uma alimentação muito pesada, a gente não indica. Macarrão também não, nem pão. Daí, a única indicação que a gente faria era água de coco. E eu volto a dizer que a indicação seria arroz, carnes magras, caldo de carne, sopa de legumes, torradas, bolachas, porque elas ajudam. E frutas, algumas frutas como banana, como goiaba, como maçã, porque elas ajudam a consistência do quadro de fezes e aí também diminuem a irritabilidade que a mucosa intestinal está. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta agora. A dúvida seguinte é da Patrícia Fernanda, de Abreu e Lima, 34 anos. Ela diz que tem o filho de 6 anos tem diarreia com frequência. Ele costuma comer muitas guloseimas. Isso tem relação com o tipo de alimentação? Quais as receitas caseiras que ajudam a diminuir as diarreias? Olha, Patrícia, como é uma criança de 6 anos e tem diarreia com frequência, a gente orienta que procure um médico. Pode estar relacionado, sim, a essas guloseimas que ele come, pode. Mas, assim, ele tem que ser investigado, porque, por exemplo, ele pode ter uma intolerância ao leite, uma alergia ao leite, que não está sendo diagnosticado e que a gente tem que fazer o acompanhamento. A alimentação, por exemplo, a ingesta demasiada de chocolate, a ingesta demasiada de gordura, de fritura, ela também pode estar relacionada ao quadro de diarreia com frequência. Dessas receitas caseiras, o indicado só o soro, né? O soro, e aí pode usar chás, pode usar água de coco para complementar a ingesta hídrica necessária. Por falar em receita caseira, a gente tem aqui uma participação através da nossa fanpage. O Gabriel, ele quer saber se tomar limão com maisena é bom? Não tem evidência científica, não. A gente não indica. Ok, a gente vai continuar aqui com o nosso programa 994-18-1206. Ainda tem dúvidas? Manda pra gente que a gente vai responder aqui. Vamos seguir agora para as dúvidas do WhatsApp. Você que acessou aí nosso WhatsApp, deixou sua participação, deixou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir de agora. Muita gente com preocupação com as crianças, né, doutora? A gente falou no começo do programa que os idosos e também as crianças merecem uma atenção ainda mais redobrada, por conta da imunidade que é baixa, por conta dos idosos, principalmente as doenças associadas. Essas doenças podem agravar ainda mais por conta desse quadro. Desidratação e outros quadros, né, doutora? Pode. E aí o que a gente basicamente até preocupa-se é com o maior risco de desidratação. Que esses pacientes podem desidratar, ter uma desidratação grave e serem pacientes que vão ser necessário o internamento para o controle desse quadro de desidratação. Ok. Eduardo Souza ligou para a gente, mandou uma pergunta, ele que mora na Imbiribeira. Ele diz o seguinte: a minha rua ela não possui saneamento básico. Corro o risco de ter diarreia com contato, né? Algum contato com água contaminada que esteja ali na rua. É um risco muito grande essa questão do saneamento básico? A falta de saneamento básico pode representar risco de diarreia? É um risco, sim, porque a falta do saneamento básico, você tem aquela água contaminada que ela fica exposta. Mas assim, a gente sempre tem que pensar no que é que a gente pode fazer dentro de casa. A higiene pessoal, lavar sempre mãos. Se você teve acesso à água no pé ou nas pernas, quando chegar em casa, lavar essa área com água e sabão neutro. Lavar sempre as mãos, antes das refeições e depois de utilizar o banheiro. Então, essas práticas, elas também ajudam muito no combate à diarreia. A gente fala da importância, né, da higiene pessoal. A pessoa não está com uma pia disponível próxima. O álcool gel pode ajudar? Pode ajudar, sim. A gente pode usar o álcool gel para a higienização das mãos. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Agora a Célia da Silva, ela que mora no Janga, em Paulista. Ela diz o seguinte: a diarreia em excesso pode causar desidratação? A gente falou que sim, né, que pode. Sim. E isso pode levar à morte? Pode sim, doutor. Pode, um quadro de desidratação grave pode levar à morte. Lógico que também algumas doenças associadas, elas podem piorar durante o quadro de diarreia e a morte ser ou pela diarreia em si
ou pelo agravamento do quadro de base que o paciente tenha. Ok, tem aqui a participação agora da Tereza. Ela quer saber o que pode fazer. Ela está com problema intestinal, ora com diarreia, ora com cólicas e sem defecar. E agora ela diz que está sentindo dor nos rins, como se estivesse afetando os rins. O que é que ela deve fazer? Primeiro, procurar um especialista. Ele deve procurar um médico, uma unidade de saúde da família, uma unidade básica tradicional, para que comece a investigação. Como eu falei, existem alguns quadros, lógico que não são todos, mas existem alguns quadros que a pessoa alterna a diarreia com a prisão de ventre de uma forma frequente, que pode estar associada a uma doença mais grave. Então, é realmente importante procurar um médico. Outra aqui participação, a filha de 8 anos, Edmari, está participando. A filha de 8 anos teve diarreia por 8 dias e fez um tratamento com medicação específica, mas continua, né, quadro de diarreia. O que é que deve fazer? Acho que procurar Retornar ao médico para fazer a reavaliação, né? Exatamente. Se a medicação não está surtindo efeito, ele vai passar outra medicação, no caso, se for preciso. Se for preciso, talvez um antibiótico, ou manter só a hidratação. Então, realmente, ela tem que ser avaliada novamente pelo médico. Em alguns casos também pode ser pedido um exame específico, pode se tratar de uma alergia e está se confundindo ali com um problema só da diarreia, doutor? Pode. Tem a alergia ou a intolerância ao leite, que é uma outra causa de diarreia, que aí precisa de exame específico. Você pode fazer o exame também para isolamento nas fezes, para saber qual é o fator etiológico, qual é que pode ser o rotavírus, pode ser um adenovírus, pode ser uma bactéria, para você saber qual é o agente etiológico que está causando aquela diarreia, ou até pode fazer só um exame de sangue, que no próprio hemograma a gente já consegue ver se o quadro ele tem uma origem viral ou bacteriana. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Clara de Oliveira, de Afogados. Ela quer saber se é verdade que refrigerantes aliviam a diarreia? Não, os refrigerantes basicamente com cafeína, que são aqueles refrigerantes escuros, eles causam um aumento da irritabilidade da mucosa intestinal, que já está irritada na diarreia, e eles geralmente prejudicam o quadro de diarreia. Refrigerante a gente não indica, a gente indica mais sucos naturais, ou líquidos naturais, a água de coco, os sucos. Agora, lembrar que os sucos sem bagaço, porque o bagaço é fibra e ele aumenta o trânsito intestinal. Letícia agora está participando, ela disse que o filho está com diarreia, está vomitando. Ela disse que ele está muito fraquinho, né? Já faz 2 semanas, ele não aceita mais comida. O que devo fazer? Aí, esse é um caso clássico, que ela tem que procurar o sistema de saúde para ser avaliado. Se ele não está conseguindo ingerir comida e se também, além disso, está sem conseguir ingerir líquidos, pode ser um caso de necessidade de internamento para essa reposição hídrica vir através de via endovenosa, que é através do soro na veia. A participação aqui da Osana, ela disse que a gente explicou que a diarreia não é a doença. E é o que então? Vamos é uma reforçar manifestação pra ela, clínica. Na verdade, a doença é o quadro viral, é um quadro bacteriano que causa diarreia. Ok, a gente lançou aqui uma pergunta no começo do programa e a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. A pergunta foi da nossa enquete, você que ligou, participou. Olha só como é que foi o resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta foi a seguinte: você sabe o que fazer no caso de diarreia grave? 16% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem o que fazer em caso de diarreia grave. 84% disseram que não. Para essas pessoas, né? 84% dessas pessoas que ligaram disseram que não. Qual o reforço que a gente pode fazer? Uma revisão agora, doutor. O que fazer em caso de diarreia grave? Na verdade, a diarreia grave, ela está associada normalmente à desidratação, que pode estar ficando grave. Então, nesses casos, quando, por exemplo, a pessoa começa, o número de evacuações no dia ele aumenta. Normalmente, essas diarreias graves, elas estão associadas a vômito também, porque o vômito ele diminui a ingesta de líquido. Você não consegue ingerir líquido porque está vomitando. E aí, com os quadros, os sinais de alarme da desidratação, que é a irritabilidade, principalmente em crianças, são olhos encovados também, principalmente em crianças, boca seca, uma letargia, que é uma sensação de cansaço, de falta de coragem de fazer as atividades, a pele seca também, a urina, a quantidade de urina diminuída,
com a urina com a coloração mais escura, esses sinais são sinais de alarme de desidratação. Então, nesses casos, realmente deve procurar um serviço de saúde para ser avaliado por um profissional de saúde. Temos aqui a participação do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber se só lavar as mãos ao entrar e sair do banheiro, lavar bem as frutas e verduras, essas ações já são suficientes para amenizar esse surto de diarreia? Para amenizar, sim, são ações muito importantes. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. O Robert, ele diz o seguinte: tenho problemas de coração, pode ser agravado por conta de uma diarreia, de um surto de diarreia? Não necessariamente. Se ele tiver compensado, tiver tomando a sua medicação para os problemas cardíacos em dia, a gente também orienta que no período da diarreia, os pacientes que usam medicação para outras patologias, eles não parem de usar as suas medicações. O hipertenso ele continue usando, o doente cardíaco ele continue usando, o diabético continue usando. Outra participação agora do Matuto do Picolé, lá de Carpina. Ele gostaria de saber o seguinte, sobre esse surto de diarreia, ele diz que foi afetado, várias pessoas que ele conhece também, inclusive a esposa está com esse problema, muitas cólicas já há 3 dias. O que fazer? Soro fisiológico? Soro caseiro, soro oral. E se esse quadro não melhorar, ele pode tomar também algum analgésico para aliviar a dor. Mas se esse quadro não melhorar, é importante que ele procure um sistema de saúde. Ok, outra participação, vamos ver de quem é. O Vitor, que mora na Guabiraba, ele diz que sofre com diarreia há 3 anos. Já fez todos os tipos de exames e os médicos dizem que é por conta da ansiedade. Nesse caso, né, a diarreia associada à ansiedade pode matar? É a dúvida dele. Matar não, se ele for só ligado ao estresse, à ansiedade. Mas eu acho que é importante essa verificação. Esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão. Depois que você consegue excluir todos os outros diagnósticos que causam diarreia crônica, você pode chegar a esse. Eu não sei qual foi o caminho que ele teve de diagnóstico, mas é sempre bom, nesses quadros de diarreia crônica, que talvez o médico de saúde da família, o médico clínico, ele não esteja conseguindo fazer o diagnóstico, ser encaminhado para um gastroenterologista, que é o especialista, para que ele seja melhor definido se é só isso ou tem alguma outra doença de base. Ok, estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aqui a participação da doutora Ana Sofia Costa. Muito obrigado, doutora, por sua participação. Ela que é médica da saúde da família, gerente geral de atenção básica da Secretaria de Saúde do Recife. Doutora, muito obrigado por nos ajudar a entender mais sobre o tema, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. O espaço agora está aberto para o último recado. Pode ficar à vontade. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que é muito importante esse programa, que é um programa educativo, onde a gente pode você pode ter a oportunidade de vir aqui para esclarecer muitos dos sintomas, muitos dos problemas que são básicos, que a população tem, que cada vez mais a gente precisa divulgar a informação. Agradeço também muito a presença. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!